Olá, sejam todos bem-vindos à Fraternidade Francisco de Assis, Casa de Bezerra de Menezes, no nosso encontro de estudos. Onde hoje temos como tema principal, vocês já observaram, né? Essa lâmina do tarô, que é o Papa, o Hierofante, é um elemento que vai nos ajudar a olhar para dentro de nós e verificar o que a gente ainda precisa fazer e como a gente precisa fazer. Porque às vezes a gente percebe que existe uma necessidade de mudar, mas mudar como? Qual é a forma? Existe assim um protocolo para que a gente possa realizar essa mudança? Então, essa lâmina vai dialogar conosco para que a gente possa se ver, né? Eu acho que quando a gente se vê, a gente consegue perceber os defeitos. Vou falar assim da idade, né? A gente chega numa tenra idade, quando se olha no espelho, a gente começa a ver os defeitos, né? A gente atribui como defeito, mas a gente não atribui como experiência de vida. Então, é assim que a gente tem que olhar para as coisas que a gente precisa mudar, como experiência, como situações novas, né? Não situações antigas, porque o antigo passou. Dizem que antigo é coisa de museu, mas isso está mudando, tá? Essa percepção de museus, coisas antigas, estão mudando. Mas a gente ainda vê como coisas antigas que a gente tem que deixar para trás. A gente tem que olhar, saber que existe, mas não trazer para nós, né? Então, essa lâmina, ela vai dar, assim, uns sinais, uns toques, né? Para que o nosso dia a dia possa ser melhor, né? Vamos agradecer ao Pai nesse momento, vamos fazer a nossa oração, vamos inspirar esse ar que nos circunda, né? Esse ar que faz com que a gente se renove, né? Porque esse oxigênio, ele traz para a gente a leveza que a gente precisa ter para levar o nosso dia a dia. Então, a gente eleva os nossos pensamentos através desse ar e se conecta com essa energia maior, que é a presença de Deus em cada um de nós. Somos uno com Ele. E através dessa conscientização de unidade, nós nos autorrespeitarmos constantemente. E pedir auxílio, sim, aos nossos grandes irmãos espirituais que já estiveram aqui no planeta e têm como propósito nos acalmar, nos trazer essa leveza. Então, a gente se conecta com o nosso amado Mestre Jesus, com Mãe Maria, com Francisco de Assis, com Bezerra de Menezes, com o Mestre Confúcio, que nos ajuda a abrir a nossa mente para armazenarmos as informações que hoje serão trazidas para cada um de nós, porque cada um de nós irá receber essa informação com o seu propósito, com o propósito pelo qual veio até aqui. Então, nos sentindo agraciados pelo dia, pela noite de hoje, nós elevamos mais ainda o nosso pensamento a Deus e agradecemos a Ele. Pai, fique conosco, que assim seja. Amém. Bom, hoje nós temos como uma das ferramentas para que a gente possa alcançar o que essa lâmina vai nos trazer, o nosso triângulo laranja, né? E essa cor laranja é uma cor de ação, de movimento, para tirar a gente da estagnação. Porque muitos de nós queremos, mas não fazemos. Passamos verbalizando, né? Ah, não, eu preciso, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas cadê a ação? Cadê a atitude? E o laranja traz isso para a gente. E de uma forma muito intensa, porque o laranja, ele estimula as nossas glândulas endócrinas, aquelas que liberam dentro da nossa corrente sanguínea os hormônios que nós precisamos para realizar. E falando, né, dos nossos estudos esotéricos, ativa os nossos chakras, pois as glândulas endócrinas elas têm, né, uma função de receber, de captar dos chakras a sua vibração para ativar
esse movimento, né, que cada glândula faz de produzir o hormônio. Então, esse laranja ele é fundamental para que a gente esteja aqui, para que eu possa estar falando, né? E vocês terem se locomovido até aqui. Então, o laranja é uma cor importante no desenvolvimento do nosso corpo, né? Além dela também, nos nossos brônquios, nos casos de bronquite, fazer uma vasodilatação dos brônquios, porque muitas pessoas dizem, eu estou com falta de ar, porque eu estou com bronquite. Não, ela está com os brônquios cheios de ar e não conseguem abrir esses brônquios para que o ar flua, né? Então, o laranja faz isso, faz uma vasodilatação dos nossos brônquios. Não esquecendo também que o laranja é uma cor quente de movimento, e depois do laranja a gente utiliza sempre uma cor verde, né? Para ela equilibrar, para que a gente também não fique tão. A gente entre, né, numa produção hormonal adequada para cada órgão nosso, porque cada órgão precisa de uma quantidade específica de hormônio. Então, a gente faz esse trabalho, a gente ajuda o corpo ativando com o verde, ok? E tem um atributo, né? Que esse atributo também é um atributo difícil, hein? Que é o domínio da ação. Quem de nós consegue controlar a ação? A gente consegue dizer para o outro, fique calmo, não, isso vai ser resolvido. Mas e no momento que acontece conosco? Como é que a gente age? Destrambelhadamente, não é? Às vezes. A gente é capaz de ver o objeto na frente e não conseguir distinguir ele, porque a tensão faz com que crie uma névoa, né? Então, essa ação, ela pode ser trabalhada com a respiração. Aconteceu algo na nossa vida que tirou a gente do, sabe, daquele ritmo? Para. O primeiro passo é parar, respirar e perguntar aonde eu vou chegar com essa atitude? De ficar agitado, de ficar nervoso, de querer responder de imediato a uma situação que vai acabar mais tarde trazendo para a gente, às vezes, uma contrariedade enorme, uma coisa muito pequenininha, né? A gente faz um grão de areia uma tempestade. Isso ainda faz parte da gente, ó, essa lâmina mostrar isso para a gente também, né? Vem dar um alerta, né? Não que a lâmina em si vá fazer com que a gente mude de uma hora para outra, mas isso vai ficando registrado dentro de nós e a gente vai entendendo como um propósito de vida. O meu propósito é esse. E de que forma eu vou adquirir esse propósito ao longo da minha caminhada? Ok? Então vamos agora ver o nosso Bhagavad. Vamos abrir ele no nosso capítulo 10, pois já passamos por 9 capítulos, por 9 tipos de diálogo de Krishna, né? Que é esse ser que já ascendeu, que já superou todas essas dificuldades nossas humanas e está aí para nos ajudar. E nós somos os Arjuna. E estamos aqui ávidos, né? Porque se estamos aqui é porque, e se estão nos ouvindo, né? Estão nos vendo, é porque estão querendo encontrar esse ponto de equilíbrio, né? E nesse capítulo 10, que se chama Vibhuti Yoga, ou a excelência divina. E no preâmbulo ele nos diz assim: Deus não é diferentes coisas, mas tudo em tudo. Ele é a unidade de que procedem todos os números. Ele é, em tudo, o verdadeiro fundamento, a verdadeira essência. Em si mesmo, imutável, manifesta-se de variadíssimos modos conforme os pontos. Dele não podemos dizer que seja em si mesmo perfeito ou imperfeito, bom ou mau, porque ele é a perfeição e a bondade mesma. Em todas as coisas, ele é o mais perfeito ser. Estamos falando de Deus, né? De ser manifesto, que a gente precisa realmente manifestá-lo. E no diálogo, Krishna, orientando Arjuna, ele reafirma para Krishna:
as orientações e esse ser divino, né? Esse ser uno, ele diz, conservando-me sempre em suas mentes e fazendo a sua vida confluir com a minha, glorificam-me constantemente, regozijam-se e são felizes. Eu, de contínuo, os ilumino e inspiro, e eles instruem uns aos outros. E com a luz do seu espírito dissipam as trevas e a ignorância do mundo exterior. Então, no momento em que nós conseguimos entender essa divindade em nós, e isso se estabelece em nós como verdade, nós somos veículos de levar para o outro essa verdade. E é isso que ele espera que nós possamos multiplicar todo esse conhecimento, mas através do que? Não é só conhecer, é viver, é vivenciar esses passos que nós precisamos estar conectados. Porque aí nós damos exemplo e a gente ensina ao próximo. Ensinamos aos filhos, ensinamos aos amigos. Às vezes tem pessoas que se surpreendem conosco quando elas têm uma atitude assim muito desacerbada e a gente chega mais equilibrado e consegue ter um diálogo calmo e mostrar para a pessoa que aquela atitude pode ser resolvida de uma outra forma, uma forma de amor, da forma como Deus faz conosco. Ele nos perdoa sempre, né? E Jesus disse, né? Perdoai 70 vezes, 7 vezes, ou seja, infinitamente. Então, ele aqui nos orienta isso, que ele é uno, que nós vamos entender essa unicidade dele, que ele está em tudo, né? O Bhagavad vem dizendo isso, vem reafirmando isso a cada lição, mas aqui ele diz que nós temos que divulgar, levar ao outro, e de que forma? Através do exemplo. Não adianta eu dizer que você tem que ter calma se você vai me ver num momento assim totalmente descontrolado. Então, se a gente quer ser exemplo, a gente tem que orar e vigiar, né? Então, isso está tudo nas passagens do Evangelho, nas parábolas do Cristo. E é isso que ele vem reforçar, e é isso que essa lâmina também vem dizer para a gente, que a gente tem que ter atenção nessa unicidade. Isso eu estou reforçando para que a gente perceba que o nosso estudo nos leva sempre a um único ponto, ao despertar, né? E agora nós vamos para a nossa apostila, Mediunidade e Médiuns, estando no capítulo 15, que eu acho esse capítulo ele muito interessante, porque mesmo as pessoas que não são espiritualistas, às vezes elas conversam e elas se fazem perguntas a respeito dessa mediunidade onírica, que elas não usam esse termo, né? Elas falam do sonho. Poxa, eu sonhei hoje com uma borboleta. O que isso representa? O que isso tem a ver, né, com a minha vida? E aqui, nessa pergunta 4, eu acho que a gente consegue explicar um pouco dessa curiosidade que as pessoas têm em cima dos sonhos, né? Então, a pergunta 4 é assim: todos vivenciam experiências no plano astral quando seus corpos físicos estão adormecidos? Então, vamos voltar para poder entender, né? Que o que vem a ser a mediunidade onírica é quando a gente dorme, acorda e lembra do que sonhou. Alguns sonhos são realmente vivências no plano astral, no plano das emoções. Outras já não são. São representações daquilo que a gente viveu no dia anterior, dos nossos pensamentos, das nossas aflições, das nossas angústias, né? Daquilo que não foi resolvido. E é essa a forma como vai ser respondida essa pergunta. Ela diz assim: a pergunta, voltando, né, porque eu acabei entrando dentro da resposta, né? Todos vivenciam experiências no plano astral quando seus corpos físicos estão adormecidos? Quase todos, né? Alguns também
quedam adormecidos em corpo astral, que flutuam sobre o corpo físico e sonham histórias engendradas pelo contato das formas pensamentos que se encontram em suas auras e são resultantes de suas experiências vividas durante o dia ou de suas preocupações. Então, aqui também fica uma explicação, né? Nós falamos de plano e falamos de corpos. Nós estamos no plano físico e nos vemos tridimensionalmente no plano físico. Agora, quando a gente fala no plano astral, como é que nós entramos no plano astral? Em corpo astral, porque nós não temos só esse corpo, nós temos mais 7 corpos, para que eles se representem nos planos, para que hajam as experiências, para que haja o crescimento, o aprendizado. Então, quando a gente dorme, a gente entra no plano astral em corpo astral, porque a gente se desliga no físico e vai em corpo astral ter essas vivências. Ok? Então, respondida a pergunta número 4. Ok? E vamos agora entrar no estudo da nossa lâmina. Observem, eu digo sempre assim, quando a gente trabalha com imagens, símbolos, a gente precisa observar e verificar o que aquilo traz para a gente, qual é o diálogo que essas imagens travam conosco, para que isso fique mais forte, mais estabelecido, né? Então, eu estou falando do arcano 5. Então, a representação é o número 5. No alfabeto hebraico, o 5 é representado por essa letra que representa o Re. Como são 5, né? A numeração 5, nós nos voltamos para um dos nomes de Jesus, um dos nomes mais fortes de Jesus, que também são compostos por 6 sílabas, né? Yod, Re, Shin, Vav, Re. E nós vamos voltar a falar sobre ele quando nós começarmos a falar sobre os símbolos, né? Aqui nós temos a representação de uma boca, né? Do ar que se respira, do sopro de vida, né? Desse sopro, dessa alma, né? Daquilo que penetra dentro desse corpo físico e se estabelece como cada um de nós, né? Então, nós temos aqui a boca. Aqui nós temos o signo de Áries, né? Essa representação que é o primeiro símbolo, o primeiro signo zodiacal. Por quê? Porque quando nós formos entender um pouco mais da estrela, a gente vai ver a importância desse símbolo, né? Desse impulso que Áries dá na vida da gente. Porque todos nós temos todos os signos. Cada um vai se representar num momento. Às vezes alguém nos diz assim, você é do símbolo de eu, por exemplo, sou do símbolo de peixe. Nossa, mas você não parece peixe. E dependendo da atitude, da ação, daquilo que eu tenho que fazer, eu tiro de dentro de mim essas representações, porque eu já não tive várias vidas. Né? Eu já não tive aqui por muito tempo, eu já passei por vários desses signos, já vivenciei várias dessas situações, e está registrado no meu espírito. Então, eu faço uso disso. Tá? Então, vamos lá. Vamos agora falar da estrela de 5 pontas, né? Desse pentagrama. Eu trouxe aqui, está no nosso livro, mas para que a gente possa entender, eu vou mostrar de uma forma maior, né? Aqui. No nosso livro, nós temos essa imagem aqui. Ou seja, esse pentagrama com o desenho de um homem no centro, mas com 3 pontas voltadas para cima, vamos dizer assim, para esse olhar divino, para esse olhar espiritual. Ele está aqui, buscando o quê? A sua evolução, o seu crescimento, quando ela está voltada para cima. Quando ela se representa dessa forma, com as 3 pontas para baixo, né? Ela representa o ser ainda
preso às questões da matéria, né? Porque isso aqui é a representação de um animal. O nosso lado ainda muito animal, o nosso lado ainda muito, vamos dizer, sem ter essa perspectiva da evolução. Então, quando ela está voltada para cima, ela está voltada para o espírito. Quando ela se volta para baixo, ela está voltada para a matéria. Por que encarnamos várias vezes? Para depurar essa matéria, para que essa matéria se desgaste, esses sentimentos que a gente tem pesados, eles sejam dissolvidos com as experiências que a gente vem vivenciando, né? Então, e aqui a gente representa nessa estrela o nome sagrado de Jesus. Seria, vou por aqui bem próximo, né? E hoje, você vê que é uma coroa, Yodixin Balre. Então, nós temos dois reis, né? Duas representações fortes para nos dar o quê? A força. Para quê? Para virar essa estrela. Né? E como é que a gente gira essa estrela? Como é que a gente faz esse ser se tornar esse ser divino, esse ser evolutivo? Fazendo essa roda da vida, né? Vivenciando a árvore da vida, que é um dos nomes, né, dessa lâmina, que é a árvore do bem e do mal, onde a gente tem que alimentar o bem. Né? Como é que a gente alimenta esse bem? Quando a gente reza ao Pai Nosso, o que que a gente pede ao Pai? O que que a gente clama? Livrai-nos do mal. E o que seria o mal? É o sentimento que ainda nos mantém preso aqui, a matéria, né? A tristeza, a raiva, a angústia, a depressão, né? Esses sentimentos, né? É um cortejo, vamos dizer, é um cortejo de males que prendem a gente a estar aqui no planeta, não deixa a gente ascender. Então, esse símbolo aqui vamos dizer, é o primeiro símbolo do zodíaco, e isso daqui, essa estrela, ela se repete. Esse símbolo aqui, ele vai fazendo isso, quando ele chega aqui, ele retorna. Como nós, a gente não faz isso, a gente não retorna. Então, sempre nessa samsara de reencarnação, e o nosso objetivo é não reencarnar mais, né? É nos tornarmos deuses em essência e estarmos perto do Pai. Então, se nós observarmos essa lâmina, a gente percebe que ela nos dá caminho, ela nos dá possibilidades de não repetirmos histórias. Se a gente está aqui é porque a gente tem repetindo histórias. A gente ainda não conseguiu se desprender daqueles miasmas, né, que fazem a gente retornar ao planeta para buscar limpá-los. E às vezes não conseguimos, né, fazer essa depuração. Agora vamos olhar o desenho. Nós temos aqui duas pilastras. Uma vermelha, representando o sol, representando a luz, representando a evolução. Né? E ela conversa com essa estrela. Do outro lado, nós temos uma pilastra azul, uma lua, com a noite, com aquilo que fica sombrio, com aquilo que fica escondido, né? A gente às vezes se esconde, a gente faz isso, a gente procura o nosso lado sombrio para guardar, para que ninguém veja. Mas a luz do sol, ela está aqui para ajudar a fazer com que a gente enxergue e a gente dissolva ela. De que forma? Olha o que une uma à outra. Uma barra de ouro, o metal mais nobre do planeta. Não é isso? Unindo uma à outra, para ver o quê? Equilíbrio, para ver o quê? Descoberta, porque o ouro também representa sabedoria. Né? E nós temos aqui o quê? Um manto de cor violeta. Para nós, o violeta é a transmutação, é o mudar daqui
para cá. E temos aqui o nosso cubo, que ele se representa em várias lâminas do tarô, né, dos nossos arcanos maiores, mostrando para a gente que nós estamos encarnados ainda, né? Mas que nós temos que ter domínio. E a gente fala novamente, domínio do quê? Nós vamos falar de 5 de novo, né? Do corpo físico, do corpo astral, do corpo mental, do corpo intuicional e do corpo espiritual, né? Então, enquanto a gente está preso à matéria, e está preso a isso é meu, isso não é seu, né? Eu sou melhor do que você. Enquanto a gente vê a vida assim, fazendo essa comparação de bem e mal, né? A gente não consegue se desprender. Então, esse ser aqui, que é o sumo sacerdote, ele está sentado em cima, mostrando que ele já domina isso. E isso é o que ele quer da gente, que a gente também faça esse exercício, porque a vida é um exercício, né? Faça esse exercício. Então, ele está aqui com um semblante cálido, né? Ele com a sua mão, vamos dizer, abençoando esses dois seres que estão aqui, que ainda estão nesse processo de se redescobrir, porque eles ainda estão dentro dessa estrela, mas estão caminhando, porque eles já estão dentro do santuário, eles já querem, somos nós, né? Poderíamos falar que somos os Arjunas, né? Aqui querendo toda essa purificação, e ele carrega um cetro. Esse cetro aqui, ele representa 3 planos: físico, emocional e mental. Esse aqui seria o físico etérico, né? Que a gente tem que ter esse controle, porque quando a gente chega nesse controle, o intuicional e o espiritual vão ficar mais fáceis da gente trabalhar. Então, esses 3 aqui são os que a gente tem que trabalhar aqui no planeta. Temos aqui também 5 degraus. Olha o 5 se representando sempre nessa lâmina, né? Aí voltando. Isso é para a gente decorar, né? Porque quando aquilo vem várias vezes é para reforçar na vida da gente. Temos que evoluir degrau por degrau para poder chegarmos para depois do manto, no Santo dos Santos, né? Ou seja, naquele espaço divino, naquele espaço onde habita, vamos dizer assim, a pureza. Está aí atrás. Mas para que eles possam chegar, nós possamos chegar do lado de lá, a gente tem que trabalhar bem essas 2 pilastras. E vejam ainda mais, olha as mãos deles, eles estão o quê? Recebendo, né? Então, eles estão aqui de livre e espontânea vontade, como nós, querendo chegar aonde, gente? Na casa do Pai, né? Que está por trás desse santuário. Então, eu repasso para vocês que todas as lâminas do tarô, alguma delas mexem muito mais com a gente do que outras. Quando a gente se identifica, quando naquele momento aquilo dentro da gente está preparado para fazer a mudança, porque a gente tem que se preparar para isso. E nem sempre a gente está. A gente diz, depois eu vejo isso. A gente assim, gente, põe debaixo do tapete, né? Eu não quero ver isso agora, não. Isso me incomoda muito, né? Vamos deixar para depois. Mas olha, algum sinal daqui tocou vocês para fazer essa alteração. Não é de uma hora para outra, isso é demorado. Às vezes é sofrido, né? Eu costumo dizer assim, para mim não é sofrido, né? Para mim é trabalhado, porque a gente veio aqui para trabalhar. Então você tem que costurar, né? Você tem que pintar, você tem que reformar, renovar ou até substituir no nosso dia a dia, né? Algumas situações, alguns lugares, e trazer sempre o equilíbrio, né?
Fechando aqui, nós temos a palavra quintessência. Né? O que é a quintessência? Eu vou usar uma frase que um amigo uma vez falou para mim: é o suprassumo do plus ultra. Deu para definir? Quer dizer, aquilo é o mais refinado, é o éter, é aquilo que você não consegue segurar, mas está aí. A gente sabe que o ar está aí, porque sem ele a gente não viveria. Né? E a outra palavra é religião, porque religião é religação, né? E a gente se religa a Deus individualmente. Ninguém vai com os filhos, com o marido, com os amigos. Nós vamos individualmente, porque a gente é responsável por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente quer, né? Então, se nós queremos vivenciar, ultrapassar esse manto, né? E sermos os sumos sacerdotes, né? E nós sermos os iniciados, né? Nós temos que ter a consciência de que precisamos mudar, que é o primeiro passo. E depois criar os passos para isso. No Antigo Egito, para você se tornar um sumo sacerdote, tinham passos para serem dados, né? Hoje em dia, eu acho que nós não precisamos vivenciar essas situações tão dolorosas, porque nós temos o conhecimento, nós temos informação, podemos passar por esses processos de uma forma mais suave, amorosamente. Primeiro, nos auto-perdoando, né? Porque erramos porque ainda não sabemos. Por isso somos dignos de perdão. Jesus na cruz, né? Ele disse ao Pai: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem, porque se eles soubessem, eles não faziam. Então, o Pai sabe que nós somos leigos ainda. E a informação faz com que a gente deixe de ser leigo. A gente faça com mais consciência. E aí vem a mudança, porque a consciência faz isso acontecer. Então, apresento para vocês, né, o Papa, o grande hierofante da noite de hoje, o nosso grande artista, né, aqui, que veio para esculpir na gente uma mudança. Né? Com o seu cinzel, com a sua talha, né? Fazer com que a gente se veja através dessa lâmina e comece a fazer os processos de evolução espiritual, como diz no nosso livro. Os arcanos maiores do tarô, o caminho da evolução espiritual. É um dos caminhos que nós temos, que a casa nos apresenta, para que a gente realize essa evolução. E essa lâmina, ela nos traz uma mensagem, que de repente nós podemos tirar dessa mensagem uma frase de representação da lâmina. E a mensagem do grande hierofante é: convido-te a ouvir a voz do mestre, a voz interior. É necessário recolher-te ao silêncio, retirando do tumulto do mundo externo, livres de paixões e desejos. Na realidade, ele está nos fazendo um convite para meditarmos em cima da carta. Agora vem o discurso dele, o discurso do grande hierofante. Um longo caminho percorri. Ante os olhos do mundo, renunciei a tudo o que gratifica a vida. Ante os olhos dos que veem, escolhi a melhor parte que a vida tem para oferecer. As dores das lacerações de meus pés, ao peregrinar pelas estreitas veredas, cobertas de pedras e espinhos, no início do meu caminhar, transformaram-se em bênçãos que são flores de paz e amor. Hoje, as entrego àqueles que, heróicos, rompem os grilhões da ilusão e alçam voo como águias, pois com este rompimento se libertam do apego ao transitório. Do santuário vos conclamo, acordai e recebei a luz da vida. Sou Senhor, sou mago, sou sumo sacerdote do templo de Deus. Então, reforçando,
O nosso caminho é ser um sumo sacerdote, para podermos chegar mais próximo de Deus. Então, Ele está nos dando o caminho que possamos seguir. E que a paz se estabeleça em nossos corações. E muito obrigado pela presença de todos. Se vocês gostaram, dê um like, pois em breve estarei de volta com vocês, dialogando sobre temas, né, que nos ajudam a despertar. Muito obrigada.